E agora vamos mudar de assunto. Nós temos acompanhado a questão do transporte coletivo neste período de pandemia. E com a última medida de escalonamento de horários, todo mundo quer saber se o problema das aglomerações dentro dos ônibus foi pelo menos amenizado. A promotora de justiça do Ministério Público Estadual já está ao vivo com a gente, conectada via Skype, e vai trazer essa atualização para a gente. Bom dia, doutora Elza Missano. Muito obrigada pela conexão desde já com a gente, bem cedinho aqui no nosso Balanço Geral Manhã, para trazer essa atualização que é grave, que é séria, que a gente tem acompanhado em todo o país essa problemática do transporte coletivo. E aí o que todo mundo quer saber é o seguinte: com esse escalonamento de horários, foi possível perceber, o Ministério Público percebe uma amenização do problema? Bom dia. Bom dia Tamires, bom dia a todos que estão conosco nesse momento. Essa é uma preocupação no Ministério Público desde o ano passado, desde o início da pandemia. Nós ajuizamos duas ações civis públicas, uma em abril e a outra em maio, para que pudéssemos tentar solucionar esse problema da melhor maneira possível, evitando um número maior de contaminados, porque, como já amplamente divulgado, o índice de contaminação em terminais de integração, no transporte coletivo de pessoas aglomeradas, só perde para a contaminação em hospitais. Então, lamentavelmente, a população que hoje necessita do transporte público, ela ainda permanece em aglomerações, segundo informações que foram apresentadas ao Ministério Público. Algumas manifestações foram feitas nos processos, movimentações principalmente, pedindo que fossem intimados tanto o representante da empresa que faz parte, que integra operando o sistema e que integra o processo, como também a própria SMTT, para que cumpra efetivamente o disposto da ordem liminar, que não houve suspensão de seus efeitos no que diz respeito ao ordenamento dos espaços, dos terminais de integração, toda a parte da asepsia, da limpeza de contato, tanto nos terminais como nos veículos, não permitindo que as pessoas sejam transportadas de forma aglomerada. Isso implica na necessidade de um realinhamento da frota para atender, sobretudo, nos horários de pico. Enquanto nós não reconhecermos que há efetivamente horários de pico, nós ainda vamos ter essa dificuldade. O escalonamento dos horários, na verdade, ele representou um curto espaço no sentido do Ministério Público, evidentemente, que ainda não apresenta uma melhora sensível nos horários de pico. Volto a dizer, o Ministério Público oficiou recentemente todas as empresas que operam o sistema, porque essas empresas, na verdade, elas têm a contratualização junto com a SMTT para ordenar os terminais. Lamentavelmente, a resposta que recebemos, a informação é de que há mais oferta do que demanda. Eu não sei como isso consegue acontecer, porque nós estamos observando ainda essas aglomerações dos terminais. Lógico que se houvesse mais oferta do que demanda nos horários de pico, nós não teríamos a população sacrificada. Isso é um pouco óbvio, né? A gente tem mostrado desde o início da pandemia do ano passado essa aglomeração e mostrando realmente que há um número de pessoas grande para a quantidade de veículos que circulam. Do ano passado até agora não houve aumento de frota, a frota continua circulando na capital e na Grande Aracaju com a mesma quantidade que acontecia antes da pandemia. E qual tem sido a dificuldade nessa pressão que o Ministério Público tem feito frente à Justiça para cobrar esse aumento de frota, promotora? Semanalmente, nós estamos fazendo inserções, nós estamos pedindo as manifestações, fizemos junto com o MPT e o MPF também uma outra recomendação que foi feita em 2020, agora foi renovada também em 2021. O MPT já tem todo o material, nós estamos trocando essas informações para que também os colegas vão adotar também as providências pertinentes, porque nós precisamos definitivamente compreender que o vírus circula de uma forma bastante larga, principalmente na capital. Nós temos um foco do problema, e esse foco do problema está na capital, o que é explicável, até mesmo pela própria extensão, pelos atrativos que nós temos, né? As pessoas precisam se deslocar para os seus locais de trabalho, para a realização dos seus afazeres, e vão utilizar o transporte público porque não tem, como a gente já repetiu diversas vezes aqui, opção.
Então, lamentavelmente, essa situação ela ainda persiste, nós não conseguimos resolver, talvez o remanejamento também da frota de alguns horários e itinerários que estão pouco utilizados, porque isso realmente vai causar um impacto para as empresas. Determinados horários fora do tempo de pico, o que acontece é que esses veículos circulam praticamente vazios, né? E isso realmente acaba gerando um ônus maior. Então, todo esse procedimento de engenharia, ele tem que ser realizado para que a gente, primeiro, né, as autoridades compreendam que há sim horário de pico, diverso daquilo que foi colocado nos autos do processo, de que não existia horário de pico, existe sim, todos nós sabemos, essa é uma situação fática, existe notadamente nos horários de início e de final de atividade laborativa, onde a gente observa, infelizmente, trabalhadores ainda se aglomerando, passando por essa situação vexatória. Fico pensando, sabe, Tamires, na pessoa que precisa se deslocar para o seu trabalho, precisa voltar para a sua casa, quando ela, por exemplo, observa imagens, como a televisão tem mostrado, né? E ela lembra dos índices fortes de contaminação que nós estamos tendo, de pessoas que estão aguardando em fila por leitos de UTI, e ela ter a consciência de que será transportada no veículo dessa forma, com alta probabilidade de ser contaminada, ainda que faça a utilização de todos os equipamentos de proteção, porque não há o distanciamento social resguardado. Verdade, são centenas de pessoas que se sentem obrigadas a se colocarem nesse tipo de situação, não porque querem, mas porque precisam. E quando nossas equipes de reportagem vão aos terminais, a gente observa um clamor da população pelo básico, né? O álcool em gel, o álcool líquido, o álcool 70%, muitas vezes não está disponível em alguns horários, em alguns pontos de terminal, não está havendo em alguns terminais esse abastecimento do álcool, que é o mínimo para conter a disseminação, para combater a disseminação. Também a gente percebe em alguns flashes que mostramos aqui ao vivo que nem sempre há um ordenamento, nem sempre aqueles agentes educativos estão lá constantemente em todos os horários, em todos os terminais para ordenar. Isso também acaba sendo um problema, né, promotora? Exatamente. E enquanto negarmos, né, enquanto houver a negativa dessas informações, enquanto não se confirmar de fato que essas situações elas têm acontecido e têm causado prejuízo à população, nós não vamos resolver. Foi como eu disse, né? Quando oficiamos todas as empresas recentemente, agora para cumprimento efetivo, já que elas são responsáveis também pelo ordenamento dos terminais, a informação de uma delas é de que vem cumprindo todo o processo, é de que não há efetivamente, que há mais oferta do que demanda, imagine, né? E até mesmo de que os horários entre um veículo naquele mesmo itinerário em horário de pico e outro, ele é mínimo possível. Ora, se isso existisse, quem queria se submeter a ser transportado de forma aglomerada? Quem iria se submeter a fazer aquele bolsão no momento que chega o veículo, do embarque ou do desembarque? Se houvesse realmente esse tempo mínimo entre um veículo e outro, né? Então, isso era muito mais fácil para a população se nós tivéssemos realmente uma oferta maior, e isso é um questionamento do Ministério Público desde o ano 2020, desde o iníciozinho da pandemia, onde os decretos determinavam a redução da frota. Durante muito tempo, nós rodamos com a frota reduzida em 30%, rodamos apenas com a frota em 70%. E agora aqui, justamente o questionamento do Ministério Público, se as próprias empresas informam que entre os horários de pico não tem tido demanda, né, para aquela atividade, por que não se remaneja, então, esses veículos, não se tira de alguns itinerários e faz o reforço naqueles horários de maior concentração? São atividades que o Ministério Público realmente não consegue compreender. Nós estamos juntos, tanto o MPE como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, para tentar solucionar esse problema. E nós continuamos acompanhando, entendendo a aflição da promotora à frente dessa causa, entendendo também a aflição da população e ouvindo de forma democrática todas as autoridades, levando essa informação, mas sem deixar de mostrar essa realidade. Obrigada, promotora, pela participação. Bom dia.